Olá pessoal, sou a professora Angélica de Ciências e vamos iniciar nossas aulas remotas com revisão. O primeiro assunto que vamos revisar fala sobre reprodução. E a reprodução é uma das características comuns a todas as espécies de seres vivos, a todos os seres vivos. E ela é importante porque gera descendentes, E isso é importante para a continuidade da espécie e a ocupação do ambiente. E o que acontece se a espécie não deixar descendentes? Se não deixar descendentes, a espécie tenderá a desaparecer à medida que os indivíduos mais velhos forem morrendo. Por isso, existem vários projetos que evitam a extinção das espécies. Um projeto bastante conhecido é o Projeto Tamar, que cuida das tartarugas marinhas. Inúmeras espécies já se extinguiram nos últimos milhões de anos, devido a mudanças climáticas, à interferência humana. No caso das tartarugas marinhas, de cada 1.000 filhotes que nascem, somente 1 ou 2 conseguem atingir a maturidade. Bem, existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos iniciar falando sobre a reprodução assexuada. Nela, um único indivíduo gera seres idênticos a ele, ou seja, nesse tipo de reprodução, eles vão originar clones, E ela não envolve a participação dos gametas, ou seja, das células sexuais, Por isso, não temos variabilidade genética, tá? Quem realiza esse tipo de reprodução? As bactérias e os protozoários. Só que ela também pode ocorrer em fungos, plantas e animais. Quais os tipos de reprodução assexuada? Nessa aula vamos estudar 4 tipos: a bipartição, o brotamento, a esporulação e a regeneração. A bipartição, ou divisão binária, ela é comum em bactérias. Então, uma bactéria vai duplicar o seu material genético e vai se dividir em 2 bactérias idênticas a ela, tá? Esse tipo de reprodução é muito rápido. Veja um vídeo da bactéria se reproduzindo, Em pouco tempo temos milhares de bactérias, tá? Bem, o segundo tipo de reprodução assexuada que vamos estudar chama-se brotamento. O brotamento é a formação de pequenos brotos no corpo do indivíduo, do ser original. E esses brotos, aqui a gente tem um exemplo da esponja. Esses brotos, eles surgem e eles podem se soltar, formando uma nova esponja, ou eles podem permanecer unidos, formando uma colônia. Aqui a gente tem um vídeo mostrando o brotamento, só que acontecendo nos quinidários. O outro tipo de reprodução assexuada é chamado de esporulação. A esporulação é uma forma de reprodução na qual novos indivíduos se originam a partir de esporos. Então, ela é bastante comum, no mofo do pão, no fungo que dá origem ao mofo do pão, tá? E ela também acontece em plantas. Então, aqui eu tenho um fungo, e essa região aqui dele, ela é formada por esporângios. Os esporângios, eles contêm esporos. E quando o ambiente está favorável, esses esporos, eles são liberados. E aí ele vai cair no solo e vai germinar, tá? Formando um novo indivíduo. Um outro tipo de reprodução é chamado de regeneração. A regeneração é a recomposição das partes perdidas do corpo de um ser vivo. Então, aqui no caso, a gente tem uma planária que foi dividida em 4 partes. E cada parte dessa planária vai originar uma nova planária, idêntica à original, Aqui a gente tem um vídeo onde uma planária ela foi cortada ao meio e aí
cada pedaço dessa planária vai originar um novo ser, tá? Como o vídeo era bastante longo, a gente está vendo apenas a regeneração da parte da cauda da planária, tá? Ó, com 3 dias, mais ou menos, a gente já consegue observar esses pontinhos, esses 2 pontinhos pretos aqui. Então, eles são chamados de ocelos, tá? Não são olhos porque não formam imagens, mas eles indicam, informam ao sistema nervoso a intensidade e a direção da luz. E com 7 dias, a gente já tem a planária completamente formada, tá? Um outro tipo de reprodução é chamado de reprodução sexuada. Então, nesse tipo de reprodução, ocorre a união dos gametas. Nos animais, a gente tem como gameta masculino o espermatozoide, que é esse menorzinho, e o gameta feminino, que é o óvulo ou ovócito, que é esse grandão. Então, na reprodução sexuada, esses 2 gametas, eles vão se encontrar, tá? O espermatozoide ele vai entrar no óvulo e vai ocorrer assim a fecundação. A fecundação vai dar origem a um zigoto ou célula-ovo. E esse zigoto ele vai sofrer várias divisões e depois várias especializações até formar um ser vivo, tá? Então, uma importante característica da reprodução sexuada é justamente essa combinação de características, tá? Então, ela vai originar indivíduos diferentes do ser original, tá? E isso vai fazer com que aumente a variabilidade genética. E a variabilidade genética, ela é importante porque ela aumenta a chance de sobrevivência da espécie a modificações no ambiente. Então, esse quadro, ele resume, né, as principais características da reprodução assexuada e sexuada. Então, fusão de gametas não ocorre na reprodução assexuada e ocorre na sexuada. Variabilidade genética entre descendentes não ocorre na reprodução assexuada, porque ela só gera clones, e ela ocorre, né, em grande quantidade na reprodução sexuada. Variabilidade genética da população. Então, nesse caso, na reprodução assexuada, ela vai ocorrer, só que bem pequena. Ela pode ocorrer por meio da mutação, por exemplo. Na reprodução sexuada, ela é grande, né? Quantidade de descendentes. Na reprodução assexuada, ela gera muitos descendentes, que é o caso do vídeo das bactérias. Na reprodução sexuada, gera poucos descendentes, que é o nosso caso, né? E o tempo necessário para o crescimento da população. Então, aqui em curto tempo, eu tenho muitos descendentes, e aqui eu preciso de um longo tempo para gerar mais descendentes. Como a gente viu, a reprodução sexuada, ela envolve a fecundação, né? A união dos gametas. E essa fecundação, ela pode ser externa ou interna. A fecundação externa é aquela que ocorre fora do corpo da fêmea, e neste caso no meio aquoso, ou seja, na água, né? Quem vai realizar esse tipo de fecundação? Os peixes, os anfíbios e os ouriços do mar. Então, aqui eu tenho um ouriço do mar que está lançando o seu gameta masculino, que é o espermatozoide, e aqui eu tenho um ouriço do mar que está lançando os seus óvulos, né? Então, os óvulos e os espermatozoides, eles estão aqui na água, e o encontro deles é na água, tá? E lá vai ocorrer a fecundação, vai dar origem a um zigoto, né? A um ovo, que vai originar um novo ser vivo. Já a fecundação interna, ela ocorre dentro do corpo da fêmea, tá? É o nosso caso e de vários animais. Então, aqui o macho está introduzindo os espermatozoides dentro do corpo da fêmea.
E lá no corpo da fêmea, esse espermatozoide vai encontrar o óvulo e vai ocorrer a fecundação. Então, agora a gente vai ver como ocorre a reprodução sexuada nas plantas, tá? Então, as plantas elas podem ser classificadas em criptógamas, que é aquelas que têm os órgãos reprodutivos escondidos, nesse caso, as briófitas e as pteridófitas, e as fanerógamas, são aquelas que têm os órgãos reprodutivos visíveis, nesse caso, as gimnospermas e as angiospermas. Todas as plantas elas têm alternância de gerações, ou seja, ela faz reprodução sexuada e assexuada durante seu ciclo de vida, durante sua vida, né? Então, os esporófitos, eles vão produzir os esporos na fase assexuada. E os gametófitos, eles produzem os gametas na fase sexuada. Então, aqui a gente tem as imagens, né, de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E em amarelo, elas estão representando o gametófito, e em azul, o esporófito, que é a planta como conhecemos, né? Então, a planta como conhecemos, o que a gente vê da planta é o esporófito, né, a fase do esporófito da planta, tá? E a gente vai começar falando da reprodução nas briófitas. As briófitas são representadas, né, pelos musgos, que a gente vê aqui. E aqui a gente vê a fase do gametófito e aqui a fase do esporófito, tá? Aqui em verdinho é o gametófito e essa regiãozinha aqui que é chamada de esporófito, né? No caso das briófitas, o gametófito é a fase duradoura. Em todas as outras plantas, o esporófito é a fase duradoura, tá? Então, nas briófitas, a gente tem, na fase assexuada, os esporófitos, aqui em cima, ó, e eles vão dar origem aos esporos, né? Esses esporos, eles vão cair no solo, vão germinar e vão gerar novas plantas, masculinas e femininas. Na fase sexuada, essas plantas masculinas, né, elas vão produzir os gametas masculinos, o anterozoide. Já as plantas femininas, elas vão produzir os gametas femininos, a oosfera. Tá? Então, com a chuva, o gameta masculino ele alcança o gameta feminino, que é imóvel, tá? E aí vai ocorrer a fecundação, que dará origem a um embrião, que formará o esporófito, né? Que é essa região aqui, na planta feminina, recomeçando o ciclo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a reprodução nas pteridófitas. As pteridófitas, elas são representadas pelas avencas e samambaias. Elas possuem o gametófito hermafrodita, ou seja, o gametófito ele possui tanto o gameta masculino como o feminino. E esse gametófito ele é pequeno e é chamado de protalo, tá? Então, quando está no período da reprodução, as avencas, né, as pteridófitas, elas vão apresentar esses pontinhos escuros, tá? Na face inferior das folhas. E esses pontinhos, eles contêm muitos esporângios. E os esporângios são as estruturas produtoras dos esporos. Então, aqui a gente tem a samambaia, aqui a gente tem, né, esses esporângios, aqueles pontinhos marrons escuros, liberando os esporos, né? Esses esporos, eles vão cair no solo e vão germinar, tá? Formando o gametófito, que é chamado de protalo, e ele é hermafrodita, tá? Então, com o auxílio da água, né, vai ocorrer o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Aqui mesmo. E aí vai ocorrer a formação, ó,
de um novo esporófito, né? Que é a planta como conhecemos, tá bom? As fanerógamas, que são as gimnospermas e angiospermas, elas conquistaram o ambiente terrestre, graças à presença do grão de pólen e da semente. Então, até então, as briófitas e as pteridófitas, elas dependem da água para a reprodução, né? Portanto, elas vivem em ambientes úmidos. O surgimento dos grãos de pólen permite transportar o gameta masculino até o gameta feminino, sem o auxílio da água. O transporte dos grãos de pólen é chamado de polinização, e ele pode ser feito pelo vento ou por animais. Agora a gente vai falar sobre a reprodução nas gimnospermas. As gimnospermas, né, representada pelos pinheiros, vem da palavra gimno, que significa nu, e esperma, que significa semente. Então, é a semente nua, né? São plantas que apresentam sementes, mas não têm fruto, tá? E como é que ocorre a reprodução das gimnospermas? As árvores são os esporófitos, né? Como já vimos, e elas produzem os esporos. Esses esporos são chamados de estróbilos ou cones, que é o que a gente vê aqui, tá? A gente tem o estróbilo ou cone masculino, que vai formar o grão de pólen, tá? Esse grão de pólen é quem carrega o gameta masculino, tá? Já o estróbilo ou cone feminino, ele forma o gametófito feminino, né? Então, com a polinização, o grão de pólen, né, ele vai ser transportado até o estróbilo feminino, tá? E aí ele vai formar o tubo polínico. Através desse tubo polínico, o gameta masculino, ele encontra o gameta feminino e ocorre a fecundação, dando origem à semente, tá? E quando essa semente ela cair, né, no solo, ela vai germinar e formar uma nova planta. Vocês sabem como os dinossauros foram extintos? Existem várias teorias, né? Uma delas é a do meteoro e a outra é sobre a temperatura na Terra. Eles acreditam que a temperatura da Terra caiu muito e as plantas gimnospermas começaram a desaparecer. Por elas serem o alimento, né, dos dinossauros herbívoros, eles podem ter morrido de fome. Ou, como as plantas angiospermas estavam começando a surgir, eles podem ter se alimentado delas. E como esse tipo de planta produz toxina contra o herbivorismo, eles podem ter morrido contaminados. De qualquer forma, foi o fim dos dinossauros que possibilitou a evolução dos mamíferos e, claro, a nossa existência. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução nas angiospermas, né? Ângio, que vem de recipiente, e esperma de semente, então são plantas, né, que têm semente, fruto e flor, que são os órgãos reprodutíveis, né? As angiospermas, elas representam 90% de todas as plantas que conhecemos, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura reprodutiva, né, das angiospermas, que no caso, a flor, e ela é formada pela sépala, que é geralmente verde, né, e serve para proteção, pelas pétalas, que são com cores e odores que atraem os agentes polinizadores, e as flores, elas podem ser masculinas, femininas ou hermafroditas. As flores masculinas, elas vão possuir os estames, tá? Que é o seu sistema reprodutor masculino. Esse estame ele é formado pela antera e pelo filete, tá? Calma.
pela antera e pelo filete, né? Na antera, aqui em cima, é onde são produzidos grãos de pólen, tá? Já as flores femininas, elas vão possuir o carpelo. Esse carpelo ele é composto pelo ovário, pelo estilete e o estigma, tá? O estigma, ele contribui para a fixação do grão de pólen, tá? Então, como é que acontece? A reprodução nas angiospermas. Os agentes polinizadores, né? Eles vão transportar os grãos de pólen de uma flor para outra. Então, o grão de pólen, ele forma lá o tubo polínico, né? Que vai percorrer o estilete na flor feminina, né? E alcança o gameta feminino. Então, a união do gameta masculino com o gameta feminino vai dar origem ao embrião, tá? Aqui vai dar origem ao embrião e a semente que irá protegê-lo, né? Então, ocorre o desenvolvimento do ovário da flor, dando origem ao fruto, tá? Esse fruto ele vai proteger as sementes e também atrai os animais que auxiliam na dispersão das sementes, tá? No solo vai ocorrer a germinação das sementes, dando origem a uma nova planta, tá? Então agora a gente vai ver um pouco sobre a reprodução sexuada nos animais. A gente vai iniciar com a reprodução nos peixes. Então, na maioria das espécies de peixes, a reprodução ocorre por fecundação externa, ou seja, os machos lançam seus gametas, ou seja, os espermatozoides, né, sobre os gametas das fêmeas, os óvulos. E a fecundação, ela vai ocorrer na água, né? A fecundação ela vai originar ovos, tá? Esses ovos, eles são sem casca, são protegidos por um tipo de gelatina que eclodem, que abrem fora do corpo materno e são chamados de ovíparos, tá? Agora a gente vai ver um pouco sobre a reprodução nos anfíbios, né? Representado pelos sapos. Então, no caso dos sapos, a fêmea ela é agarrada pelo macho no forte abraço, que pode durar dias, até que a fêmea lance seus gametas na água. Então, o macho ele lança seus gametas, fecundando-os, né? Portanto, ocorre a fecundação externa, né? E é sempre no meio aquoso. A fecundação, ela vai originar ovos sem casca, protegidos por um tipo de gelatina. O desenvolvimento do embrião também ocorre na água, fora do corpo materno, ou seja, são ovíparos, né? Os ovos fecundados, eles vão eclodir, eles eclodem, abrem, e as larvas, denominadas girinos, vivem e crescem na água até realizar a metamorfose para a forma adulta. Então, aqui a gente tem esse vídeo onde a gente vê, ó, o processo de reprodução nos sapos, tá? Aqui, ó, os ovinhos também. Ali outro sapo. Olha, vários sapinhos dando aquele forte abraço, né? Esperando para ocorrer a fecundação. Agora a gente vai ver um pouco sobre a reprodução nos répteis, tá? Então, os répteis, eles realizam fecundação interna, né? O macho introduz os gametas no corpo da fêmea. A fecundação é interna e os ovos com casca impedem a morte dos gametas e embriões por desidratação, tá bom? Assim, os répteis tornaram-se independentes da água para a reprodução.
A maioria dos répteis, como a gente viu, é ovípara, ou seja, a fêmea põe os ovos, né, de onde saem os filhotes. E esse ovo, ele é formado por vitelo, tá? Que é a substância que nutre o embrião, pelo córeo, que realiza as trocas gasosas com o ambiente, pelo âmnio, que protege o embrião contra choques mecânicos, e o alantoide, que armazena os resíduos do desenvolvimento do embrião. Reprodução das aves. Então, as aves têm fecundação interna, com os gametas masculinos sendo depositados no interior do corpo da fêmea, e elas fazem isso com o auxílio da cloaca. Então, as aves, elas são ovíparas, ou seja, os animais colocam os ovos e o embrião se desenvolve dentro de um ovo em ambiente externo, tá? Os ovos são chocados pela fêmea, pelo macho ou pelos dois, e isso garante o calor necessário para o desenvolvimento embrionário. Reprodução dos mamíferos. Então, os mamíferos, eles realizam fecundação interna. O macho coloca o gameta dentro do corpo da fêmea. A maioria são vivíparos, ou seja, o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Nos mamíferos, denominados placentários, o filhote se desenvolve no útero. Aqui, ó. Nos mamíferos denominados placentários, o filhote se desenvolve no útero e recebe nutrientes e oxigênios da placenta pelo cordão umbilical, tá? Que é esse cordão aqui, que é o nosso umbigo, né? É justamente essa região. E após o nascimento, né, o filhote ele alimenta-se do leite materno e recebe os cuidados da mãe, tá? Então, como atividade, eu quero que vocês construam um mapa mental, que é um resumo esquemático com imagens, palavras-chave, ou então faça um vídeo, diferenciando os assuntos que a gente viu: reprodução assexuada e sexuada, a questão da reprodução nas plantas, tá? E também da reprodução nos animais, tá bem? Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.